O processo de canonização do Concílio Vaticano II foi diminuído. João 23 não precisou de milagre para ser canonizado. E agora? Nossa, é o fim do mundo. O que é? Agora, esse Concílio Vaticano II destruiu a igreja. Tá tudo virado de cabeça para baixo. Sabe quem que foi canonizado sem precisar de milagre? Sabe quem foi? Quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho não precisou de milagre. Sabe quem mais foi canonizado sem precisar de milagre? Quem mais? São Policarpo de Esmirna, São Gregório Nazianzo. Entendeu? Sabe quem que foi canonizado sem milagre? São Paulo. Sabe quem foi canonizado sem milagre? A Virgem Maria. Você vai no Vaticano, você não vai achar uma linha do processo de canonização da Virgem Maria. Por quê, gente? Porque o processo de canonização está a serviço da igreja, e não a igreja que está a serviço do processo. A igreja é soberana, a igreja é esse reinado maravilhoso, a igreja que tem o poder, é ela que segura as chaves, então é ela que decide se precisa ou se não precisa de milagre, horas. A igreja é soberana, é o sábado que foi feito para o povo e não o povo para o sábado. Nosso Senhor Jesus Cristo já dizia isso. Então não é o processo que manda, é a igreja que manda. Sempre foi. Então antes não tinha processo nenhum. Então a igreja definiu, tem que ter o processo a partir de então. E a partir de então passou a ter o processo. E a igreja também virou e falou assim, agora nós vamos mudar o processo, agora o processo vai ser mais simples. E ponto final. E é a igreja que define. E cala a boca, não é eu e você que vai aqui definir qual que é o jeito certo, qual que é o errado. É a igreja que define a regra, é a igreja que interpreta a regra e a gente só obedece. Porque falta pro católico se colocar no seu devido lugar. Esse pensamento modernista tá tomando conta de uma forma, sabe? A gente tem que voltar a ser católicos mais medievais. Quem define é a igreja. E se a igreja falou que é assim, agora vai ser assim. Agora a igreja falou que é assado, vai ser assado. Amém. Pau na máquina. E a gente faz o quê? A gente obedece. Quem sou eu para dizer que o príncipe apostólico está fazendo ou desfazendo o que deveria fazer? Gente, o processo de canonização ele vai surgir lá no ano 1000 e tarará. Eu preciso confirmar, mas eu acho que até Santo Aquilino de York não foi. Se brincar, talvez, Santo Tomás de Aquino não teve processo de canonização. Se você puder pensar isso aqui para mim, porque eu acho que não teve processo de canonização de Santo Tomás de Aquino. Posso estar errado, tá? Mas é no ano 1000 e tarará já, que a igreja define que vai precisar de milagre, vai precisar de processo. Depois a igreja muda esse processo. Sabe quem que foi canonizado rapidinho e o processo não teve nada assim? São Francisco de Assis. Ele foi canonizado 2 anos depois da morte dele. Carla Cutts teve um processo muito mais criterioso do que São Francisco de Assis. Ah, Guilherme, mas é porque São Francisco de Assis é um santo seráfico, porque você já tá acostumado com isso, querido. Mas e na época? Que São Francisco de Assis era só o fundador de uma ordem? Você passou a vida inteira ouvindo falar do santo seráfico Francisco, entendeu? E Francisco é Francisco porque a igreja diz que ele é, porque se ela falasse o contrário, a gente não era devoto, não. Então nós cremos que São Francisco é São Francisco porque a igreja diz que é, entendeu? Do mesmo jeito que a igreja falou que Carla Cutts vai ser santo em abril e será santo porque a igreja diz que é. Do mesmo jeito que a igreja diz que Santo Agostinho é santo e é. Do mesmo jeito que a igreja diz que os evangelhos são só 4, Marcos, Mateus, Lucas e João. E é porque a igreja falou que é. A Bíblia tá do mesmo jeito. É a Bíblia que serve a igreja, não é a igreja que serve a Bíblia. A gente tem que colocar as coisas no devido lugar. A igreja está acima da Sagrada Escritura. A igreja está acima do rito da missa. A igreja está acima do rito de canonização. A igreja está acima da devoção do rosário. A igreja está acima de tudo que está a respeito da salvação dos fiéis. Ela é o sacramento de salvação. Inverter essa ordem nada mais é do que fazer o que Lutero sempre fez. Por isso que é um pensamento modernista. Por isso que é não colocar a igreja no seu devido lugar. E a igreja onde Jesus Cristo está é a igreja onde está o Romano Pontífice, que é o Papa Francisco, e é a igreja do Concílio Vaticano II, que tem uma doutrina infalível. Ah, mas não é... Cala sua boca, não importa. Não é porque não é dogmático que não é infalível. Não tem essa... De onde você tirou essa regra da cabeça? Então, o processo foi diminuído. João 23 não precisou de milagre. Amém. São João 23, rogai por nós. É isso. Só a título de curiosidade, no século XII, o Papa Alexandre III declarou que ninguém mais poderia venerar alguém como santo, sem aprovação da Igreja Católica. No século XII. Só que só no século XVII que foi instauradas as regras detalhadas para definir como que ia ser a investigação da vida da pessoa, para definir se ele ia participar do processo. Século XII, Santo Agostinho foi antes disso. Foi. Então Santo Agostinho não teve processo. É. E aí? Santo Tomás de Aquino, desculpa. Então, Santo Tomás de Aquino, eu acho que ele teve processo. Tá, depois a gente confirma isso aí. Eu não consegui direitinho, não. Mas no século XVII, que é pelo Papa Urbano VIII, que as regras foram detalhadas e definiu como que ia ser a investigação para os santos. Ok. Aí, gente, tá? Século XVII, hein? Voltemos a ser católicos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Eu creio na igreja.
Ela não precisa ficar se explicando pra mim. Ela não precisa ficar, sabe, quem sou eu pra ficar, entende, demandando explicações, como se eu fosse a autoridade, como se a igreja me devesse alguma coisa, entendeu? Eu tenho que me ajoelhar diante do sacrário e agradecer ao Senhor que Ele se revelou pra mim e que eu o conheci. E eu, miserável pecador, posso tê-lo na Eucaristia. Eu não sou o cara que vou cagar regra na igreja, sabe? Eu, diante dos meus pecados, não merecia nem estar dentro dela, entende? Falta pra gente essa humildade, entende? Vencer essa soberba de achar que nós estamos na posição de reivindicar alguma coisa da igreja. Que erro grave.